O multiverso da DC é repleto de seres e entidades poderosas, e cada um desses seres possui uma função nesse universo. Os Guardiões do Universo têm uma função, né, autoimposta de vigiar e proteger as realidades, né, quase policiais cósmicos. O Verde é responsável por criar e cuidar da vida vegetal, e aí por aí vai, né? Mas se há luz, obviamente também há a escuridão, e para ter um equilíbrio onde a bondade, a maldade, existem seres que são representações próprias da maldade, seres que foram criados com o propósito de serem malvados e cruéis, e são esses os seres que veremos aqui nesse vídeo de hoje. Mas lembrando que são entidades cósmicas malignas da DC Comics, tá? Da Marvel eu já fiz, vou deixar no card aqui pra você, depois assiste lá. Então, pra gente começar aqui, em primeiríssimo lugar temos Nekron. O Nekron é o governante de um reino que faz fronteira com o próprio inferno da DC, o limbo e o purgatório da DC. Ele é um dos vários aspectos da morte espalhados pela criação. Após Crona, um antigo guardião, violar a lei dos guardiões de ver a criação do próprio multiverso, Crona foi banido e foi parar no reino do Nekron. Isso criou um paradoxo, já que um ser imortal como Crona não podia estar no reino das almas. Esse paradoxo fez com que o Nekron entrasse no reino dos vivos e assim atacasse os guardiões. Anos mais tarde, o Nekron foi responsável pela saga da Noite Mais Densa, criando ali, né, os Lanternas Negros, aqueles anéis ali que traziam pessoas de volta à vida. Essa saga, inclusive, trouxe o Nekron pro mundo dos vivos, e o Nekron tinha a missão ali de retornar à existência para total escuridão. O Nekron, então, nesse momento dessa saga, transformou todos os heróis que haviam morrido em mortos-vivos, inclusive o Batman. Eu não acredito no que eu ouvi. E disse que esses heróis voltaram à vida só porque o Nekron permitiu. No fim, foi necessário a criação de uma nova tropa, a tropa dos Lanternas Brancos, movidos pela força da vida, para assim derrotar essa força da morte que era o Nekron. Número 2 temos Sinar. Sinar foi o arquiteto de Deus, cara, e a sua primeira criação. Deus o criou para trazer vida e beleza ao universo, mas quando Sinar terminou o trabalho, ele sentiu que Deus havia o abandonado. Deus foi atuar em um posto como o Supremo, e o Sinar, que era chamado de Demiurgo, né, da DC Comics, não o via mais com bons olhos. Dessa forma, então, Sinar tentou juntar poder e assim destronar Deus, cara, derrotar Deus. Ao ver isso, Deus esperava que ele aprendesse com seus erros, só que Deus não teve escolhas a não ser banir o Demiurgo e prender o seu poder e o seu nome. Deus esperava que ele aprendesse com os seus erros, só que Deus não tinha muito o que fazer porque o Sinar que não queria, cara, ele não queria ver as coisas boas se tornar uma pessoa boa. Então Deus o baniu, né? No caso, o Sinar se chamava aqui de Demiurgo nesse momento, e aí o Demiurgo perdeu o seu poder e o seu nome, depois de um tempo que ele passou a se chamar de Sinar. O Sinar manipulou seres de diversas religiões, inclusive os humanos também, para conseguir poder o suficiente para depois, no futuro, tentar novamente derrotar o Criador. Mas como todo vilão, né, dos quadrinhos, o Sinar nunca foi bem sucedido com seus planos. Mas ele é uma entidade cósmica e poderosíssima, né, e uma grande entidade maligna. Em terceiro lugar temos agora o Mandrake. Mandrake era conhecido como Dax Novu e foi o primeiro filho do Monitor original. Ele foi o primeiro a mapear o multiverso e acabou sendo corrompido em algumas das suas viagens, né, das suas aventuras. A partir daí, ele tomou uma forma vampirística e tentou consumir a sangria. A sangria, para quem não sabe, é basicamente o que mantém o multiverso inteiro funcionando, né? É como se cada universo fosse um tijolo e a sangria seria o reboco, o cimento ali, né? Eu acho que fica mais fácil de entender assim. Mas bem, foi necessária uma força-tarefa de várias versões do Superman, né, o herói mais poderoso da DC, inclusive alguns Lanternas Verdes também e o próprio Shazam para detê-lo. Ainda assim, foi necessário fundir o Ultraman e o Superman, criando o Superman Armadura Cósmica, cara. Essa versão do Superman sabia, inclusive, que estava em um quadrinho, né, quebrava a quarta parede, sentia ali até mesmo o leitor, né, dos quadrinhos virando as páginas. Era uma versão ultramente poderosa, né, o Superman Armadura Cósmica ali, alterava a realidade, mano, tinha vários poderes. Essa versão do Superman segurou todo o limbo na ponta dos seus dedos e era capaz de se adaptar constantemente durante a luta, ficando cada vez mais poderoso. E sabe o que é mais impressionante nisso tudo, cara? O Mandrake estava lutando de igual para igual com o Superman Armadura Cósmica. Caralho, o maluco é brabo. E esse Superman só conseguiu vencer após jogar o Mandrake dentro da folha em branco dos quadrinhos, ou seja, jogou ele ali no monitor, né, no vazio primordial. Essa queda fez o Mandrake parar
parar no multiverso sombrio, aonde depois ele foi derrotado de novo. Número 4, temos agora o Eclipso. O Eclipso era uma entidade que tinha o mesmo posto que hoje é ocupado pela entidade Espectro, né, da DC Comics. Porém, por conta das suas ações, o Eclipso foi disposto e foi depois aprisionado. Recentemente ele sofreu uma alteração em sua história e agora ele está ligado à deusa Hecate. Hecate é a deusa que personifica toda a magia do multiverso da DC, e ela possuía uma contraparte, o Homem Invertido, e o aprisionou fora do multiverso. A ausência do Homem Invertido causou um desequilíbrio no universo, então a presença, que é o deus criador da DC, acabou criando o Eclipso para cumprir a função do Homem Invertido. O Eclipso então está trancado dentro de um cristal negro, e quem tocar nesse cristal é totalmente possuído pela entidade do Eclipso. Ele é um ser de extremo poder, que chegou inclusive deixar, né, a presença, que é o deus criador da DC, assustado pela tamanha crueldade que o Eclipso tinha, além também de já ter sido uma ameaça para toda a existência e também já ter matado o Espectro nos quadrinhos. Cara, o Eclipso é muito poderoso. Número 5, temos outra entidade sinistra, a Grande Escuridão. A Grande Escuridão é a contraparte da própria presença, a contraparte de Deus, cara. Quando a presença disse que haja luz no universo, as trevas recuaram e formaram, cara, a Grande Escuridão. A Grande Escuridão é o único ser que não foi criado pela presença e o único ser que pode ameaçar o seu posto de Deus criador de tudo. Durante a Era de Prata dos quadrinhos, né, os quadrinhos da DC ficaram mais sombrios e um pouco mais sérios. Isso foi graças à influência da Grande Escuridão sobre o universo da DC. Com a ajuda do Monstro do Pântano, a Grande Escuridão e a presença conseguiram selar ali uma trégua, e uma desistiu de destruir a outra, né? Cada um ficou com seu espaço ali na criação. Recentemente a Grande Escuridão apareceu e está manipulando o Pária e tentando destruir todo o multiverso da DC novamente. Não se sabe ainda o motivo por trás de tudo isso, mas a Grande Escuridão já derrotou toda a Liga da Justiça e está causando caos ali na Terra. Só que ainda falta aguardar o lançamento de outras edições dos quadrinhos pra gente saber exatamente o resultado dessas ações e o que realmente a Grande Escuridão quer, né? E se ela vai conseguir o que ela quer também. Número 6, temos o Parallax. Parallax é uma das várias entidades que representam as emoções no universo da DC. Ela é uma entidade de cor amarela e representa o sentimento, né, a emoção do medo, além também de conceder o poder à tropa Sinestro, a tropa dos Lanternas Amarelos. Bom, uma entidade que fica mais forte com medo de outras pessoas não pode ser boazinha, né? Ele tem toda a razão. Inclusive, Parallax já chegou a possuir diversos heróis no mundo da DC, como o Lanterna Verde Kyle Rayner, o Lanterna Verde Hal Jordan e até mesmo o Flash. No corpo do Hal Jordan, o Parallax conseguiu destruir toda a tropa dos Lanternas Verdes e se tornou um dos seres mais poderosos de todo o universo da DC, cara. Uma verdadeira entidade cósmica maligna poderosíssima. Chegou até mesmo a derrotar o Espectro durante a noite mais densa e quase destruiu todo o universo e também as linhas do tempo na saga Zero Hora dos quadrinhos. É um ser que, na época onde tudo isso aconteceu, causou bastante medo nos leitores, né, e também nos heróis. Causou catástrofes e mudou o status de vários heróis por várias décadas. Parallax é um ser que está presente em várias histórias da DC, inclusive nas histórias dos Lanternas Verdes, cara. Dá muito trabalho para os heróis. Número 7, temos agora o Black Flash. O Black Flash é uma das várias representações da morte na DC, da mesma forma que o Necron, que eu mencionei no início para vocês. A morte normal existe para todos os seres vivos, menos para os velocistas e os deuses. Para os deuses existe o Corredor Negro, uma outra variação da morte, mas ainda é a morte. E para os velocistas existe o Flash Negro. Acontece que a morte tradicional é lenta demais para alcançar a alma de um velocista que corre em altíssimas velocidades. Então a morte criou um avatar dela mesma que consegue correr também em altíssimas velocidades. Só que não deu muito certo esse Flash Negro porque o Wally West já conseguiu escapar, né, desse Flash Negro, dessa avatar da morte várias e várias vezes. Mas valeu, Dona Morte, é que os velocistas da DC são sinistros. É verdade. Número 8, temos agora a Perpétua. Perpétua foi uma das grandes tentativas da DC de explicar o início de todo o multiverso da DC. Perpétua faz parte de uma raça de, digamos, celestiais, que tem como função criar multiversos. Após criar um multiverso, Perpétua deveria retornar à fonte e abrir mão do seu poder. Enquanto ela criava o multiverso, ela trouxe à tona 3 filhos: o Forjador de Mundos, o Monitor e o Anti-Monitor. Todos eles viviam na 6ª dimensão, uma das dimensões mais altas da DC. Após então ter cumprido a sua função, Perpétua não retornou à fonte e criou um exército para enfrentar os juízes da fonte, né, quando eles descobrissem a sua traição. Os seus filhos a
entregaram e ela foi presa na Muralha da Fonte. Bilhões de anos depois, ela foi liberta e tentou destruir o multiverso novamente, mas foi impedida pela Liga da Justiça e pelos seus filhos. Atualmente não se sabe se de fato, a Perpétua é canônica, já que ela foi dita como responsável pelas crises que ocorreram anteriormente na DC. Porém, mais recente, essa culpa sobre as crises foi posta na Grande Escuridão, então fica muito confuso essa hierarquia cósmica na DC, mas eu vou trazer um vídeo depois pra vocês sobre isso, explicando detalhe por detalhe. Então realmente fica uma dúvida, se a Perpétua é válida dentro do universo da DC original ou não, ou se ela tá fora do multiverso, e é meio louco isso. Número 9, temos agora o Batman que ri. Existe o multiverso comum, que a gente conhece, e esse multiverso reage ao Superman, e também existe o multiverso sombrio, abaixo do multiverso normal, que reage ao Batman. Esse multiverso é um local onde as histórias deram um pouco errado, e os heróis falharam durante as diversas crises que ocorreram. Barbatos era a entidade que comandava nessa dimensão, esse local, então Barbatos reuniu as versões mais malignas do Batman para levar o multiverso comum às trevas. Eu até poderia falar do Barbatos aqui desse vídeo como uma entidade maligna, porém o seu servo conseguiu superar o Barbatos em questão de maldade, cara. O Batman que ri é um Batman que foi infectado pelo gás do riso ali do Coringa e acabou enlouquecendo. Depois de toda a treta ali com Perpétua, o Batman que ri e Perpétua se aliaram. Mas é claro que o Batman que ri, afinal era uma versão do Coringa também, pretendia trair a Perpétua, O Coringa não é confiável. O Batman que ri tomou o corpo de um Dr. Manhattan de um multiverso sombrio e ganhou assim os seus poderes. Agora era um Batman que ri, com a loucura do Coringa, a inteligência do Batman, mais os poderes do Dr. Manhattan. Olha isso. Não satisfeito, essa versão do Batman que ri ainda pegou as energias de todas as crises multiversais da DC pra si. Ele ficou tão forte que ele foi capaz de derrotar, cara, uma versão da Perpétua enfraquecida. Esse Batman estava prestes a destruir todo o multiverso, se não fosse a intervenção da raça da Perpétua. Ele foi responsável por um dos maiores reboots de toda a DC Comics, que inclusive estamos acompanhando agora mesmo, nos quadrinhos. Indiretamente toda essa mudança nos quadrinhos é culpa do Batman que ri, com os poderes ali do Dr. Manhattan, a loucura do Coringa, com mais os poderes das energias da crise e tudo mais, cara. É uma versão extremamente maligna do Batman, do Coringa, de tudo, cara. É uma entidade cósmica poderosíssima e sai da frente. Mas aí, gostou do vídeo, cara? Quer ver outros vídeos de entidades cósmicas? Se inscreve aqui no canal, tá saindo vídeo todo dia. Te espero aqui amanhã.